o dólar vem despencando em 2022. O real, a moeda brasileira, é uma das moedas que mais se valorizou nesse ano. Até o dia da gravação desse vídeo, ele já se valorizou mais do que 18%. E algumas semanas atrás ele bateu 4,58. Mas por que toda essa queda? O que está acontecendo para o real ter essa performance tão boa? E quais são os principais fatores que afetam o preço de uma moeda no longo prazo? É exatamente isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Se você chegou agora aqui no canal, muito prazer, meu nome é Daniel Staff, eu sou especialista em investimentos internacionais e finanças comportamentais e a minha missão aqui é trazer conteúdo de qualidade para que você tenha autonomia com o seu dinheiro e os seus investimentos. E antes da gente falar os fatores que influenciam o preço de uma moeda, é importante a gente entender muito bem uma das principais leis da macroeconomia, essa lei que rege literalmente o preço de qualquer coisa. E essa é a lei da oferta e da demanda. Eu quero que vocês pensem em qualquer coisa que está na frente de vocês agora, pode ser o computador ou o celular que você está me assistindo agora, a cadeira ou a cama que você está sentado, a água ou qualquer outra coisa que você esteja tomando agora e até mesmo aquelas propagandas chatas que aparecem antes e durante e depois dos vídeos aqui no YouTube. E eu quero que você entenda que tudo, absolutamente tudo isso é regido pela lei da oferta e da demanda. O preço, o custo de cada uma dessas coisas que tem na tua casa, que fazem parte do seu dia a dia, são regidas por essa lei. Quanto maior é a oferta, ou seja, quanto mais daquele produto existe para ser vendido, menor será o seu preço. Uma banana é muito barata porque existe muita banana por aí e é relativamente fácil de produzir e de importar e exportar bananas. Quanto menor é a oferta, ou seja, quanto menos daquele produto existe para ser vendido, mais alto será o seu preço, como é o caso dos diamantes, que são muito raros e muito caros. Já olhando para o lado da demanda, que é quanto as pessoas, quanto que a população quer daquele produto, quanto mais alta for a demanda, mais caro será aquele produto, sendo que a gente mantém a oferta equilibrada. E é justamente por isso que o ingresso para a final da Champions League, por exemplo, é muito caro. Tem muita gente querendo participar desse evento, querendo assistir esse evento, e existem lugares limitados dentro do estádio. Já quanto menor é a demanda por aquele produto ou serviço, menor será o preço dele. Tenta vender gelo no Alasca para você ver o quanto você vai conseguir cobrar por aquilo. Provavelmente não muito. E eu explico para vocês essa lei que é tão básica e que provavelmente todos vocês já entendem, porque ela que rege o preço de todas as moedas no mundo. Entendendo ela e aplicando ela às situações que a gente vai falar durante o vídeo, vocês vão entender muito bem o porquê que o dólar ficou tão caro em certas épocas, o porquê que ele ficou tão barato nos últimos meses, relativamente falando aos preços anteriores, e o porquê que eu acredito que dólar caro é aquele que você não tem, porque que eu acredito que no longo prazo o dólar tende a ficar cada vez mais caro em relação à moeda brasileira. E falando sobre preços passados, é importante lembrar que há um pouco mais de 2 anos atrás, exatamente no dia 10 de maio de 2020, o real atingiu a sua máxima histórica até o momento, batendo R$ 5,96 para comprar um dólar. Mais recentemente, há alguns meses, no dia 19 de dezembro de 2021, o real bateu as suas máximas recentes, que foram de R$ 5,75 para cada dólar. E no dia de hoje, da gravação desse vídeo, ele se encontra exatamente a R$ 4,69, uma queda de mais de 18% dessa máxima que a gente falou de dezembro do ano passado. E não importa se você está vendo esse vídeo na semana que eu lancei ele, que o dólar está perto dos 4,70, ou então ele está a 4,90, 5,50, 6 reais, ou então a 3 reais. Todos os princípios que eu falarei daqui para frente se aplicam em qualquer momento. E ao aprender eles, você será capaz de pelo menos ter uma ideia da tendência de longo prazo da moeda. E outra coisa importantíssima de falar aqui, é impossível prever o movimento, seja do dólar, do euro, da libra, do iene, de qualquer moeda mundial no curto prazo. Existem sim moedas mais voláteis, que se movem com mais agressividade, moedas menos voláteis que são muito mais estáveis. Mas se alguém te fala que consegue prever o movimento dessas moedas no curto prazo, ou a pessoa está te enganando, ou ela não sabe o que diz. Então o meu intuito aqui não é prever movimentos de curto prazo. Eu não vou te falar quanto que o dólar vai estar daqui 1 mês, daqui 5 meses, daqui 1 ano. Ninguém sabe isso. O que a gente pode fazer é analisar o movimento passado, o que aconteceu nos últimos meses e fazer uma previsão de longuíssimo prazo, analisando esses fatores que eu venho trazer para vocês. E eu quero que a partir do momento que eu for falando sobre esses fatores e trazendo dados e estatísticas aqui para vocês, que vocês vão pensando sobre a opinião de vocês
sobre esses fatores, como que você acha que eles irão influenciar o preço da moeda no longo prazo, para vocês terem uma opinião formada em cima de dados, de estatísticas, de referências macroeconômicas de longo prazo e não de achismos, ou então de um artigo que você leu na semana passada de um analista que falou que o dólar está caro ou barato. Mas antes, eu quero saber de você a sua opinião agora. Você acha que o dólar está caro? Você acha que o dólar está barato? Você acha que é hora de comprar mais dólar ou não? De esperar o dólar baixar ou subir, dependendo da sua estratégia? Comenta aqui embaixo que eu quero ler a opinião de vocês em relação a esse assunto. E depois que vocês já comentaram aqui embaixo, vamos para o motivo número 1, que influencia o preço da moeda. E esse motivo é talvez o mais forte de todos no longo prazo, e ele é a inflação. A própria definição da inflação é a queda no poder de compra de uma moeda. Ou seja, quanto mais inflação existe naquele país, mais desvalorização da moeda existe. E falando em inflação, vamos ver qual inflação é mais alta, do Brasil ou dos Estados Unidos. Nos últimos 12 meses, esse é um dado de março de 2022, a inflação brasileira, medida pelo IPCA, que é o medidor oficial da inflação brasileira, mostra ela em 11,3%. Já a medida oficial de inflação dos Estados Unidos, que é conhecido como CPI, ou Consumer Price Index, indica uma inflação que é a mais alta dos últimos 40 anos no país, de 8,5%. Isso significa que, olhando apenas essa variável, o real se desvalorizou 2,8% frente ao dólar nos últimos 12 meses. Em 2021, o IPCA fechou em 10,06% no Brasil, enquanto o CPI americano fechou em 7%. E é óbvio que essa não é a única variável. Então eu falei aqui que nos últimos 12 meses o real se desvalorizou 2,8% frente ao dólar, mas a realidade não foi bem essa, porque existem diversos outros fatores influenciando nesse preço. Mas no longo prazo, esse é um dos principais fatores que influenciam o preço da moeda. E por falar em longo prazo, vale a pena a gente olhar a inflação dos dois países, não dos últimos 12 ou 24 meses, e sim uma inflação histórica de várias décadas. E agora eu vou pedir para o editor colocar aqui na tela um gráfico que mostra a evolução da inflação americana e da inflação brasileira desde 1994, quando o real, a moeda brasileira, foi implementada e o Brasil conseguiu controlar a hiperinflação que existia no país logo antes desse ano. Para vocês terem uma ideia, no final da década de 80 e no ano de 1993, a inflação brasileira passou de 5.000%, chegando a mais de 6.000% em algumas épocas do final da década de 80. Mas vocês podem ver no gráfico aqui que tanto a inflação americana quanto a brasileira subiram num ritmo relativamente parecido, uma alta considerável durante esses anos. Mas a grande diferença está na linha vertical do gráfico, na velocidade que a inflação de cada um dos países subiu. Entre 1994 e 2018, que foi a época desse estudo, a inflação americana acumulou 69,04%, enquanto a inflação brasileira acumulou no mesmo período 450,74%. E esses dados foram extraídos da QuantMod para a inflação americana e da IPA-Data para a inflação brasileira. E a pergunta agora que fica é: como você acha que a inflação futura será? Você acredita que a inflação brasileira passará a ser menor do que a inflação americana? Ou você acredita que os dados históricos persistirão no futuro e a inflação brasileira continuará sendo muito mais alta do que a inflação americana? E a resposta para essa pergunta já te mostra uma tendência de longo prazo do real se desvalorizar frente ao dólar, um ponto negativo para o real. O segundo ponto que influencia o movimento dos preços das moedas no longo prazo é o diferencial das taxas de juros. E o diferencial das taxas de juros influencia na demanda pela moeda. Eu explico de uma forma muito mais simples para você entender. Imagina que você tem um primo rico e um primo pobre. Nenhuma referência aos dois criadores de conteúdo aqui no YouTube. E você tem a opção de emprestar dinheiro para o seu primo rico e para o seu primo pobre. E os dois te oferecem uma recompensa de 1% ao ano por esse empréstimo. Agora você concorda comigo que o teu primo pobre tem muito mais chance de te dar o calote nesse empréstimo do que o seu primo rico. Aí você olha as duas opções, as duas te pagam a mesma coisa, te pagam 1% para quem você emprestaria. Obviamente que você emprestaria para o seu primo rico. Agora o primo pobre realmente precisa desse empréstimo. Ele está afogado nas contas e aí ele começa a te oferecer juros maiores, recompensas maiores por esse empréstimo. Primeiro ele oferece 2%, depois 4%, depois 6%, depois 8%, depois 10%, depois 11,75% por esse empréstimo. Aí você olha, primo rico pagando 1%, primo pobre pagando 11,75%. Às vezes vale a pena correr esse risco de emprestar para o primo pobre para conseguir esses juros maiores. Pois bem, foi exatamente isso que o Brasil,
o nosso primo pobre, fez no último ano. Ele levou a taxa Selic, a taxa que ele paga para os investidores, de 2 para 11,75%, enquanto o seu primo rico, no caso os Estados Unidos, tinha a taxa dele em zero, que subiu para 0,25%. Então você tem em uma mão alguém pagando 0,25% e na outra alguém pagando 11,75%, uma recompensa muito maior para um risco também muito maior. Então vejam que a demanda pelo real por investidores estrangeiros aumentou, e isso faz com que ele se valorize frente às outras moedas. E esse é provavelmente o principal motivo do dólar ter se desvalorizado tanto, ter ido de 5,75 em dezembro para 4,70 agora em abril. Agora um detalhe importantíssimo nesse ponto de diferencial de taxas de juros. Esse foi um movimento muito agressivo do Banco Central Brasileiro, subindo de 2 para 11,75, e ela deve continuar subindo nos próximos meses, e não é um movimento sustentável do longo prazo. A economia brasileira e qualquer outra economia do mundo não aguenta esses aumentos na taxa de juros constantes e agressivos durante muito tempo. Isso freia muito a economia, esfria muito a economia, aumenta o desemprego e gera outras consequências negativas. Então não esperem que essa taxa de juros continue subindo de forma agressiva como ela subiu no último ano. Por outro lado, o Federal Reserve, o Banco Central Americano, ele subiu apenas no último mês 0,25% de sua taxa. E ele já anunciou para a mídia que ele vai subir nas suas próximas 7 reuniões, pelo menos, a taxa de juros americana, chegando, de acordo com as expectativas do mercado, por volta de 2 a 2,5%, o que é uma taxa considerada alta para um país como os Estados Unidos nos dias de hoje. Então o diferencial nas taxas de juros foi sim algo muito positivo para o real, ajudou ele a se valorizar frente ao dólar. Mas será que é algo que vai continuar nos próximos meses? Será que é algo sustentável para os próximos meses? Existem opiniões diversas, eu acho que não é algo sustentável, mas eu adoraria saber a opinião de vocês. Então se quiserem comentar aqui embaixo, fiquem à vontade para discutir e ver qual que é a opinião de cada um de vocês. E o terceiro motivo da nossa lista é o fluxo estrangeiro de moedas e investimentos. Eu quero separar esse fluxo estrangeiro em duas partes. A primeira delas é a balança comercial do país. A balança comercial mostra quanto um país exportou e quanto ele importou em determinado período. Se um país importou mais do que ele exportou, significa que mais dinheiro saiu do país. Afinal, ele comprou mais bens no exterior e isso enfraquece a moeda. Por outro lado, se o país exportou mais do que ele importou, atingindo um superávit na sua balança comercial, quer dizer que ele vendeu mais produtos para estrangeiros. Então ele trouxe esse dinheiro que é usado para pagar os produtos de fora, e isso tende a fortalecer a moeda local. E para quem ainda não sabe, o Brasil é um grande exportador mundial, seja de produtos agrícolas, como o açúcar e a soja, ou então de commodities como o petróleo e o minério de ferro, ou até mesmo de carne bovina. O Brasil exporta muito para o exterior, e isso atrai muito dinheiro estrangeiro que entra no Brasil e fortalece o real. Só para vocês terem uma ideia, apenas no ano de 2021, o Brasil teve um superávit, ou seja, uma conta positiva, ele exportou mais do que ele importou, de 61 bilhões de dólares. Ele importou 219,4 bilhões de dólares e ele exportou 280,4 bilhões de dólares. Ou seja, entrou mais dinheiro do que saiu do país nessas transações, e isso fortaleceu o real. E vocês sabem que eu acredito que o real tende a se desvalorizar frente ao dólar no longo prazo, mas é impossível não admitir que esse é um ponto muito positivo para o real. Como eu falei, o Brasil é um grande exportador mundial e esse superávit da balança comercial tende a persistir ano após ano. Então, para você que tem muito real na sua conta, para você que acredita na força do real de longo prazo, se agarra nessa tese do superávit da balança comercial, porque talvez ela é a única sustentável de longo prazo. Aqui temos um ponto positivo para o real. O segundo ponto do fluxo estrangeiro são os investimentos feitos no país. Esse ponto aqui ele é muito relacionado com o diferencial das taxas de juros. Lembra, quanto maior for a taxa, mais atrativo fica o país? Isso vale também para a bolsa de valores do país, por exemplo. Se o país tem uma bolsa de valores que está sendo considerada muito barata, isso se torna atrativo para investidores estrangeiros que mandam o dinheiro para esse país, aumentando a demanda pela moeda e, consequentemente, se valorizando. E essa foi uma tese agarrada por muitas pessoas que defendem investimentos no Brasil. A Bolsa Brasileira, atualmente, segundo alguns múltiplos, como preço sobre lucro, está considerada uma das bolsas mais baratas do mundo. O PL, que é o preço sobre lucro da Bolsa Brasileira, nunca esteve tão baixo desde o ano de 2009. E justamente por isso, muito investidor gringo decidiu investir no Brasil, trazer os seus dólares para cá e aumentar a demanda do real.
Mas um fato muito curioso sobre esse aumento dos investidores gringos no Brasil foi uma notícia que saiu algumas semanas atrás de um erro considerado muito grave pela Bolsa Brasileira, a B3. Eles tinham anunciado um número de fluxo de investimentos estrangeiros de 91,1 bilhões de reais nos 3 primeiros meses do ano, de janeiro até março. Isso é equivalente ao fluxo inteiro do ano de 2021, de 12 meses somados em apenas 3 meses, os 3 primeiros meses de 2022. O grande problema é que esse cálculo estava equivocado. Eles erraram na metodologia para calcular esse número, que deveria ser na realidade 27 bilhões a menos do que foi divulgado. E eles já falaram que eles estão revendo as estatísticas do ano de 2020 e 2021, porque provavelmente também houve erro na contabilidade desses anos. Mas mesmo com esses erros, um fluxo de 64 bilhões de reais em apenas 3 meses é respeitável, é um fluxo considerável. Mas a pergunta que fica é, será que é um fluxo de longo prazo? Será que o investidor gringo realmente acredita que o Brasil se tornará uma nova potência? Que as empresas justificarão esses investimentos de longo prazo e eles pretendem deixar esse dinheiro aqui no país por diversos anos? Ou será que esse é um investimento especulativo, de curto prazo, aproveitando preços baixos, um boom das commodities, que a gente já vai falar sobre isso, e que daqui a alguns anos talvez esse dinheiro saia do Brasil e seja muito negativo para o real? Contribuíram para esse fluxo positivo o PL da Bolsa Brasileira, que eu já comentei, também o conflito da Rússia e da Ucrânia, que fizeram com que alguns países emergentes se tornassem muito mais arriscados, principalmente países envolvidos nesse conflito. E o Brasil, como tem uma política muito conservadora em relação a isso, uma política muito pacífica, ele se tornou um país emergente merecedor de investidores estrangeiros, pelo menos durante esse conflito. E um outro motivo é a supervalorização das commodities que aconteceu nos últimos meses. O Brasil é um país que depende muito das commodities, petróleo, minério de ferro, produtos agrícolas, e as empresas que estão dentro do Brasil se valorizam muito com essa alta de commodities. Porém, assim como esse fluxo estrangeiro não deve ser de longo prazo, essa valorização das commodities também, com certeza, não é de longo prazo. As commodities vivem em grandes ciclos de alta e de baixa dos seus preços. E essas altas que favoreceram tanto a moeda brasileira quanto a bolsa brasileira não devem permanecer por muitos anos. Então é mais um motivo recente que favoreceu muito o real, mas que ao meu ver não deve persistir no longo prazo. Indo para o quarto motivo da nossa lista que influencia o preço das moedas, é a dívida pública federal. Lembra do dilema que a gente tinha de emprestar dinheiro para o primo rico ou para o primo pobre? Agora imagina comigo que um desses primos está totalmente endividado, está totalmente afogado com as contas e não consegue sair desses endividamentos. Muito provavelmente você não vai querer emprestar para esse primo endividado. Quanto maior é a sua dívida, maior é o seu risco e menor é a demanda por aquele investimento, menor é a demanda pela moeda daquele país. E aí a gente olha para a dívida pública federal americana e brasileira e a primeira impressão que dá é que a dívida americana está muito pior. Para vocês terem uma ideia, atualmente a dívida americana está ao redor de 30 trilhões de dólares, enquanto a dívida brasileira está em 5,7 trilhões de reais, um pouco mais de 1,2 trilhões de dólares na cotação atual. Aí você fala, pronto, ponto pro Brasil, a moeda brasileira é a moeda do futuro, a dívida brasileira está quase 30 vezes menor que a americana. Calma lá, meu amigo investidor, existem duas falhas nessa análise. A primeira delas é que essa dívida deve ser analisada em relação ao PIB do país. Voltando para o nosso exemplo dos primos, imagina que um primo tem um salário de 50 mil e uma dívida de 30 mil, e um outro primo tem um salário de 1.000 e uma dívida de 2.000. Apesar da dívida de 2.000 ser menor do que a dívida de 30 mil, é muito mais arriscada essa dívida de 2.000 com salário de 1.000 do que essa dívida de 30 mil com salário de 50 mil. E para os países a lógica é a mesma. Se o país tem um PIB de dezenas de trilhões de dólares, de uma dívida de dezenas de trilhões de dólares, como é o caso dos Estados Unidos, é diferente do que um país que tem uma dívida de alguns trilhões de dólares e um PIB que não chega nem a 1,5 trilhões de dólares. Então é certo a gente comparar um percentual da dívida em relação ao PIB. Esse percentual da dívida americana hoje está em 130%, enquanto o percentual da dívida brasileira está em 80%. E aí aquele investidor volta e fala, eu sabia, é ainda menor, 80% contra 130%, vai real. Calma, que essa comparação também está errada. Ela está um pouco melhor do que comparar os valores brutos, mas ela não deve ser comparada em países de classes diferentes. Você não pode comparar a dívida de um país desenvolvido com a dívida de um país emergente. A dívida de um país que tem títulos negociados no mundo inteiro e pessoas querendo comprar aqueles títulos do que uma dívida de um país emergente, que tem uma economia muito mais frágil e uma demanda muito menor por essas dívidas. Então o certo é comparar a dívida dos Estados Unidos com países desenvolvidos,
desenvolvidos como Alemanha, França, Itália, Japão, Austrália e comparar a dívida brasileira com países emergentes, como é o caso do México, da Índia, da Indonésia, da China, da África do Sul. E dentro desse grupo de países emergentes, a dívida de 80% do Brasil está muito, mas muito alta. A média da dívida dos emergentes gira em torno de 50% a 60%, com países com dívidas abaixo de 30%, abaixo de 20% do seu PIB. Então 80% para um país emergente como é o Brasil é sim uma dívida muito alta. E aí existem algumas possibilidades futuras que eu quero que vocês imaginem. A primeira delas é o Brasil aumentar muito o seu PIB, começar a produzir muitas riquezas e muitos serviços e muitos produtos. Isso fará com que a economia fortaleça e a sua moeda também. Porém, nas últimas décadas, o Brasil foi um dos países com menor crescimento de PIB do mundo, mesmo comparando a países desenvolvidos. Então eu acho que isso é um pouco improvável, pelo menos para as próximas décadas. E a outra opção é o Brasil reduzir a sua dívida, seja gastando menos, o que eu acho muito improvável, principalmente se um governo populista e socialista assumir o poder nos próximos anos, e arrecadar mais, que não passa de um nome bonitinho para aumentar os impostos. E o Brasil já é um dos países que mais cobra impostos no mundo, então aumentar ainda mais essa carga tributária pode ser favorável para a dívida pública do país, mas com certeza terá consequências muito piores para a economia e para as empresas do país. Portanto, esse ponto de número 4 da dívida pública federal é realmente um ponto negativo para o país e um ponto negativo para o real brasileiro. E agora, se você ainda está comigo aqui nesse vídeo, cheio de estatísticas, de dados, um vídeo mais longo, mais teórico, primeiro dá um like aqui embaixo, que eu sei que vocês estão aprendendo alguma coisa, e depois que o quinto ponto da nossa lista é o risco político do país. Bom, nesse ponto eu nem sei se eu tenho muito a dizer. É verdade sim que os Estados Unidos, assim como qualquer outro país do mundo, possui seus riscos políticos. Agora, o risco político do Brasil, em especial, é relativamente muito alto para um investidor estrangeiro. Basta olhar para os vizinhos que estão próximos ao Brasil e por que governos populistas e socialistas fizeram com a economia daqueles países, que a gente percebe que o risco disso acontecer com o Brasil não está tão longe assim, infelizmente. Existia um gestor que trabalhava comigo lá na Merrill Lynch que ele falava que era praticamente impossível analisar investimentos de longo prazo no Brasil, porque o Brasil vivia um longo prazo de exatamente 4 anos, que eram os ciclos políticos, as eleições presidenciais que podiam mudar completamente o futuro do país. E esse ano, infelizmente, não é diferente. A gente tem eleições presidenciais no final do ano e não tem absolutamente nenhum candidato, pelo menos não dos que tem chance de ganhar, que eu diga, nossa senhora, esse cara é realmente bom, esse cara vai colocar o Brasil nos trilhos e vai melhorar tudo para que essa economia decole. De um lado a gente tem um cara lunático, do outro a gente tem um ex-presidiário, terceiras vias que vão e vêm e nem sabe se terão alguma chance. E o que o investidor estrangeiro vê quando ele olha para tudo isso? Um local que provavelmente não vale investir para o longo prazo. A simples possibilidade de ter um governo socialista que apoia países como Cuba, Venezuela, Argentina, já mostra para o investidor estrangeiro que existe um risco considerável de manter os seus dólares ali por muito tempo. E isso, essa simples possibilidade. Eu não estou falando aqui que o Brasil vai virar uma próxima Venezuela, mas existe sim a possibilidade, não de virar, mas de entrar num caminho muito similar, faz com que a demanda pelo real brasileiro caia muito e isso enfraqueça a moeda no longo prazo. Não me surpreenderia nada em ver uma volatilidade muito grande no real brasileiro nos próximos meses, quando as pesquisas e os debates presidenciais começarem a acontecer. E é justamente por isso, pela junção de todos esses pontos, que eu digo que dólar caro é aquele que você não tem. Vamos recapitular os 5 pontos para você entender melhor e me dizer a sua opinião agora. O primeiro deles é a inflação. É o principal, é o que determina o valor da moeda no longo prazo e para o real esse é um ponto muito negativo. O segundo deles é o diferencial nas taxas de juros. Varia com o tempo, tivemos meses muito favoráveis para o real, mas eu não acredito que isso se sustente no longo prazo. O terceiro dele, fluxo estrangeiro. Primeiro da balança comercial, muito positivo para o real, pois o Brasil é um país exportador. E o segundo, o fluxo de investimentos, que foi muito positivo nesses últimos meses, com aquele erro da B3, mas que eu não acredito que seja um capital de longo prazo, e sim um capital especulativo. O quarto, a dívida pública federal, que é muito ruim para o Brasil e para o real, e eu não vejo muita solução aqui. E o quinto, o risco político, que dispensa apresentações. Agora eu quero saber se você mudou de opinião, se você continua achando, se você achava antes, que é uma boa hora de comprar reais, que o dólar continua caro, ou então que o dólar está barato. O que você fará e quantos % do seu patrimônio está em dólares, ou então em moedas fortes de países desenvolvidos, e quantos % está em reais dentro do Brasil exposto
a todos esses fatores. E se alguém aqui assistindo quiser apostar comigo $1.000, $10.000, que o dólar estará mais caro daqui 20 anos, eu aceito essa aposta. Eu digo que o dólar estará mais caro do que 4,70 e você diz que estará mais barato do que 4,70. A gente aposta $10.000 e a gente vê quanto que ele vai estar daqui 20 anos. E como sempre, se você tem qualquer dúvida ou qualquer observação sobre o que foi dito no vídeo de hoje, comenta aqui embaixo que eu vou te responder e a gente se vê no próximo vídeo.